Eu sou Natácia, tenho 40 anos e eu tenho síndrome de quebra-nozes. Bom, a primeira pergunta é: quais foram os primeiros sintomas e sintomas que surgiram que te fizeram pensar que havia algo de diferente no seu corpo? Meus sintomas começaram junto com o meu primeiro período menstrual, com 11 anos, quando eu comecei a ter enjoos muito recorrentes e dores abdominais, sem nenhum tipo de explicação, sem gastrite, sendo uma criança super feliz de 11 anos, e o diagnóstico que eu recebi foi gastrite nervosa. E você logo procurou um médico ou você esperou para ver a evolução desses sintomas? Então, como meus primeiros sintomas foram com 11 anos, a minha mãe me levou no gastro, né? Porque era dor na região do estômago, um enjoo. Então eu julgo que sim, foi procurada assim muito rapidamente, né? Uma resposta para o sintoma. E quanto tempo demorou para ter um diagnóstico? Se a gente for considerar o tempo que desde quando eu percebo, né, retroativamente hoje eu percebo que foi 11 anos, né? Então, meu diagnóstico demorou 24 anos para acontecer. E por quantos médicos você passou antes de ter esse diagnóstico? Mais de 100. Para não falar mais, coloquei 5 consultas no ano. Você chegou a iniciar algum tratamento para sua doença como se fosse outra? E com esse diagnóstico errado? Sim. Eu primeiro recebi o diagnóstico de gastrite nervosa, depois eu recebi um diagnóstico associado a anemia. Depois, eu frequentemente, como minha síndrome causa uma dor renal, frequentemente uma pedrinha que ninguém via em nenhum exame de imagem, uma pedra que desceu, então litíase, né? Muitos diagnósticos de litíase. Recebi diagnóstico de síndrome do intestino irritável, recebi diagnósticos autoimunes do tipo retocolite ulcerativa, sem exame nenhum. E você já conhecia essa doença antes de Eu nunca tinha ouvido falar, né, da minha doença. Na verdade, eu nem sabia que ela podia acontecer. Aconteceu que eu havia parado de tomar algumas medicações e ter parado essas medicações fizeram muitos sintomas terem exacerbado. E eu estava fazendo uma série de exames, estava em Ribeirão Preto, numa clínica de fertilidade na época, porque de tantas tomografias que eu fiz ao longo da vida, eu adquiri uma alergia ao contraste de iodo, que é uma alergia semelhante de camarão. E em Ribeirão era o único lugar que fazia o exame que eu precisava sem contraste. E também aconteceu que, devido à minha síndrome afetar a região pélvica, eu já não sou e não era na época capaz de tolerar a dor durante o exame. Então era o único lugar mais próximo aqui da minha região onde se fazia esse exame com sedação, onde tinha um olhar mais humanizado para caso a paciente sentisse dor. Eles faziam uma sedação, a paciente continua acordada, responsiva. Mas o exame não teve nada a ver. E durante esse exame, aconteceu do médico que estava realizando ser uma pessoa extremamente estudiosa e ele, de repente, começou a chamar pessoas para dentro da sala, me pediu autorização, porque eu era um caso muito raro, mas ele sabia o que era. E aí ele me falou o nome, falou: você muito provavelmente tem síndrome de quebra-nozes. E como eu estava sedada, eu achei que eu nem ia lembrar depois, né? Mas lembrei. E assim que eu voltei para a minha cidade, eu procurei um vascular, porque ele me disse para procurar um vascular. E aí, em 5 segundos que o meu médico vascular olhou a tomografia, ele falou: não, você tem. E aí é que eu fui, pela primeira vez, escutar que aquilo era possível, o que era, quais eram as opções terapêuticas. E tem pessoa na sua família com... Não, porque
como biólogo celular, né, eu posso dizer que muito provavelmente não é um evento genético, porque é uma variação anatômica, então tem muito mais a ver com o período embrionário e a formação dos órgãos. Então pode ser que no futuro se descubra que é genético, mas no momento existem algumas pequenas evidências que pode ser um fator genético, mas não é comprovado. Quanto os sinais e sintomas provocados afetam a sua vida pessoal e profissional? Acho que assim como toda pessoa rara, os sintomas, a gente vive em função dos sintomas. Então, os sintomas limitam a nossa vida em todos os aspectos externos e internos, né? Então, eu sou restrita a alguns tipos de atividade física, sou restrita a alguns tipos de alimentação, sou restrita se eu tiver algum problema de saúde, sou restrita no trabalho, sou restrita no meu lazer, nas minhas relações pessoais, porque a doença crônica e rara, ela tem um impacto emocional que acaba afetando o nosso convívio social e familiar, e também porque, no meu caso, assim como pode ser o caso de várias pessoas, a doença rara nem sempre ela está no exterior. Então, você dizer que você tem uma doença rara e a pessoa te ver trabalhando, te ver funcionando, te ver no supermercado, te ver funcionando em sociedade, gera uma desconfiança muito grande se você realmente tem algum problema de saúde. E essa percepção exterior das pessoas causa um perturbamento, uma perturbação da sua função social e da interação com as pessoas, porque é até difícil mensurar. E eu costumo falar que eu não sei o que é meu corpo sem a minha síndrome, porque como é congênito, eu nasci com isso, eu não sei nem o que é ser eu sem a doença. E eu imagino que eu sem a doença seria uma pessoa com mais paciência, mais carinhosa, dormiria melhor, poderia sair livremente, poderia estar na sociedade livremente. Então eu não vejo assim nenhum aspecto da minha vida em que a doença não afete. E como vivemos em sociedade, é muito importante que a sociedade também valide. E como a doença, no meu caso, não é uma doença rara que você me encontra e fala, olha, não, ela tem alguma situação na vida dela. Então fica mais difícil ainda. E isso interfere muito no nosso tratamento médico, porque como a gente não está afastada, continua trabalhando, uma coisa é saber que algo existe, outra coisa é acreditar que o paciente sente dor naquela síndrome, que esse é o grande problema da minha síndrome. Nos livros textos de medicina e nos artigos científicos publicados, pouquíssimos artigos reconhecem que causa uma dor nível 10 de cólica renal. Alguns atuais reconhecem, mas a maioria dos livros textos de medicina reconhecem isso como diferença anatômica não causadora de dor e síndrome, apesar de até existir o nome síndrome de Quebra-nozes. Então, eu acho interessante que as pessoas, os médicos saibam, mas não adianta o médico saber que existe algo e não oferecer tratamento para os pacientes. Então, para mim, a conscientização não é suficiente. É necessário um acolhimento, né? Você não gostaria de... Não é nem um acolhimento, porque acolhimento a gente não tem que exigir do médico. O acolhimento no sentido de você tem dor, vamos tratar a sua dor. Que semana retrasada e a outra eu não conseguia sair de casa por causa do calor, porque meu principal sintoma é dilatação de veias e com calor naturalmente se dilata veias. E se eu chegar e falo isso para o médico, ele não fala assim, então eu vou te orientar, olha, quando você precisar sair, você procura isso, você procura aquilo, leva uma bolsinha de gelo com você, toma tal remédio que talvez vai ajudar na vasoconstrição para você tolerar. Não existe essa orientação. Eu estou inventando da minha cabeça porque eu advoguei por mim, que é algo muito comum.
nas doenças raras, a gente procurar nosso próprio tratamento. E eu tive a sorte de encontrar profissionais incríveis aqui em Uberlândia que acreditaram em mim e me tratam de verdade. Sai, enfim, tenta viver, porque isso faz parte da doença rara, né? A gente tem que aprender a viver com a vida que a gente tem. Essas coisas, elas se conectam, entendeu? O seu ambiente de trabalho, ele acomoda bem essas demandas necessárias? Desde que eu recebi o meu diagnóstico, como eu fiquei muito doente antes de receber meu diagnóstico, primeiro eu recebi um diagnóstico de endometriose. Então, que não é uma doença rara, apesar de ser uma doença devastadora, não é uma doença rara. Então, como eu tive um período onde eu recebi o diagnóstico de endometriose e depois veio o diagnóstico correto, né? Adequado. Nesse período que eu recebi o diagnóstico de endometriose, foi muito catastrófico para mim, porque e foi um período de transição, porque como que nunca ninguém tinha visto nada, sendo que eu tinha feito tantos exames, né? Passado por tantos profissionais. E nesse período eu senti que hoje, né, naquele período, eu já recebi um acolhimento muito grande. E quando eu recebi o diagnóstico final e precisei pedir redução de carga horária, precisei ser adaptada no meu trabalho para realizar os tratamentos que eu preciso, a aceitação aqui do meu local de trabalho para acolher essa minha ausência que eu recebi por meio judicial, né, porque foi judicial, eu tive muito pouca resistência. Eu prefiro pensar que a maioria das pessoas nem percebeu a minha redução de carga horária. Eu acho que quando o instituto, né, o meu local de trabalho me acolheu tanto, me abraçou tanto, que ficou imperceptível para a comunidade, não teve um impacto na comunidade. Entendeu? Então acho que foi bom. A sociedade conhece bem a sua doença e ela se adapta bem a ela? A sociedade não conhece a minha doença. Eu cheguei a criar um grupo no Facebook quando eu recebi, porque foi uma necessidade emocional minha ajudar outras pessoas. Hoje eu não estou mais nesse grupo. Deixo ele lá para as pessoas discutirem, mas não modero mais, porque foi o médico de Ribeirão Preto que me diagnosticou, e aconteceu de quando eu cheguei em Uberlândia, o vascular sabia, mas todos os médicos em diante eu tive que explicar o que era. Então, eu sei muito mais, né? Tanto que frequentemente a consulta começa, eu explico, e o médico, agora, né, os bons médicos, os que escutam, eles falam assim: dá para perceber que eu não preciso estudar, você já sabe tudo. Nós vamos conduzir os sintomas, mas eu não tenho necessidade de te explicar. Mas toda vez, por exemplo, que eu vou num pronto-socorro, é um evento traumático para mim, porque não há tempo de receber acolhimento no pronto-socorro. E a última vez que eu fui internada por dor, o meu médico do mundo exterior teve que brigar com o médico plantonista, porque o médico plantonista ligou para ele falando que não ia me internar, porque ele falou que dor não controlada não era motivo de internação. Então, ir toda vez para o hospital com medo de ser invalidada é algo muito sério para uma pessoa com doença rara. Então, eu sinto essa necessidade de educar. Aqui em Uberlândia eu fiz uma peregrinação em vários médicos. Todos os vasculares de Uberlândia sabem da minha situação. Muitos ginecologistas de Uberlândia sabem. Inclusive, tem uma colega ginecologista aqui que frequentemente me encontra e fala: apareceu mais um caso de quebra-nozes lá no HC. Está aparecendo casos de quebra-nozes lá no HC. Encaminhei a pessoa para o seu grupo do Facebook. Então, eu percebo que há uma movimentação de saber que a síndrome existe, mas não de acolhimento dos sintomas.
Por último, você gostaria de deixar uma mensagem para a sociedade sobre as doenças raras? Eu gostaria que você não julgue a gravidade nem a raridade da doença de uma pessoa somente pelo exterior.